E aí, pessoal, me responde uma coisa. Quantos de vocês já trataram pacientes com agenesia de incisivos laterais e se perguntaram: será que é melhor fechar o espaço? Será que é melhor abrir o espaço e colocar implantes de incisivos laterais? E sabe de uma coisa? Não tem resposta para isso. Sabe por quê? Porque existem vários fatores que podem influenciar nessa decisão, sendo alguns pacientes beneficiados pelo fechamento e outros pela abertura de espaço. Começando pela idade, né? Se é um paciente muito jovem, os dentes ainda nem terminaram de romper, os dentes permanentes, a gente tem condição de mais possibilidades de movimentação. Se é um paciente já adulto, aí a gente vai para o que é oclusalmente mais satisfatório, que tem menos tempo de tratamento, menos dano periodontal, não é verdade? Mas eu vou te dar 6 dicas. 6 dicas que podem te ajudar bastante nessa decisão. A primeira delas é olhar o padrão facial do paciente. Claro que um paciente padrão 3, ele não é beneficiado por uma redução de perímetro com fechamento dos espaços. A gente precisa deixar a maxila mais ampla, maior, para compensar uma mandíbula maior. Então, ele se beneficia pela abertura do espaço. O padrão 2, o contrário. Se o paciente for padrão 1, aí vamos olhar os outros fatores, os outros itens, certo? Segundo item, tipo facial. Padrão dólico facial, ele se beneficia de fechamento de espaços porque ajuda a reduzir o vertical. Já o braquifacial, ele se beneficia pela expansão, pela distalização, pela protrusão dos incisivos, que ajuda a aumentar a dimensão vertical desses pacientes. Então, ele se beneficiaria da abertura de espaço. Já o mesofacial, aceitaria teoricamente as duas possibilidades. Vamos olhar os outros itens. Terceira dica, terceiro item, sobremordida dentária, trespasse vertical. Um paciente que tem uma sobremordida aumentada, ele vai se beneficiar da distalização de molar, da protrusão dos incisivos, de uma expansão para abrir espaço para implantar os laterais. E isso é benéfico, são movimentos sinérgicos. Ao mesmo tempo que você abre o espaço, você melhora a sobremordida. Já o paciente com uma mordidinha aberta, ele se beneficiaria do fechamento dos espaços, certo? Quarto item, relação antero-posterior de molares e pré-molares. Se o paciente é uma classe 2 completa, ou 3/4 de classe 2, claro que ali já temos meio caminho andado. Bastaria somente terminar de fechar, levar o canino para o lugar do lateral, ou eventualmente esperar que ele erupcione no lugar do lateral. Agora, se é um paciente classe 1 ou classe 3 de prés e molares, aí o desafio é um pouco maior, porque tem que mesializar todos os dentes posteriores, não que não seja possível, se indicado estiver, pelos outros itens. Mas seria mais fácil, mais coerente, menor custo biológico, deixar abrir os espaços e colocar implantes de incisivos laterais. Quinto item para vocês avaliarem, a anatomia dos caninos. Geralmente, pacientes que têm agenesia de incisivos laterais, eles já têm uma simplificação de forma dos outros dentes, segundos premolares superiores, incisivos inferiores. Como que está o canino? O canino é um canino grande, bojudo, com uma raiz volumosa. Talvez seja mais complicado reanatomizá-lo em formato de lateral. Mas se ele for um canino menorzinho, que geralmente é bem frequente em pacientes que têm agenesias, talvez ele fique muito bem reanatomizado com formato de lateral, e hoje a dentística está aí estética para nos ajudar com isso. E o sexto e último item, não menos importante, é o sorriso do paciente. Qual é a altura do sorriso do seu paciente? Quanto de incisivos ele expõe ao sorrir? É um sorriso baixo, um sorriso alto? Tem sorriso gengival? Se é um paciente muito jovem com sorriso alto, ele se beneficiaria mais do fechamento dos espaços. Simplesmente porque, tão jovenzinho, mesmo que logo no final do crescimento se faça o implante dos laterais, ele tem uma vida inteira pela frente. E é muito provável que tenha uma recessão gengival, uma inflamaçãozinha, comece a expor aquela cinta metálica do implante. Então, talvez
seja melhor pensar na reanatomização, porque esse indivíduo ainda tem muita vida odontológica pela frente e tem um sorriso alto, que vai mostrar e vai comprometer a estética do seu sorriso. Agora, se é um paciente mais velho com sorriso baixo, ou mesmo mais jovem, mas tem um sorriso baixo, aí, se os outros itens indicarem, pode-se abrir o espaço e colocar implantes, porque esse paciente nunca vai ter a sua porção cervical muito exposta no sorriso e, portanto, ele pode se beneficiar da abertura se os outros itens assim também indicarem. Certo? Então, da próxima vez que você pegar um paciente com agenesia de incisivos laterais, não esqueça de avaliar pelo menos esses 6 itens e tomar a sua decisão. Ok?